A todos, que possamos primeiramente agradecer a Deus nosso Pai, agradecer a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, agradecer os mentores da casa e os mentores de cada um de nós, que nos intuíram, nos trouxeram nesta casa, nesta noite. Particularmente quero agradecer ao meu mentor, que ele possa estar me conduzindo nas palavras que eu estarei falando. Primeiramente para mim, mas que toque o coração de cada um de vocês. Quem está nos assistindo, quem está aqui presencialmente também. Ele falou, né, ela leu aqui do livro Sinal Verde, tem uma oração do Chico, que é o poder da palavra, e ele coloca a primeira frase e a palavra como semente de luz. Então, a palavra, os assuntos que a gente fala, quando eles são edificantes, edifica, né? Nos melhora, nos faz evoluir, mas quando não são edificantes também estão aí levando ao outro, às vezes, situações que não são boas. Nosso tema de hoje, mulher, eis aí teu filho. É uma passagem de Maria, né? Não é para nós chorarmos, porque essa passagem de Maria realmente é a passagem triste para todos nós, que é o momento da crucificação de Jesus. Eu esse mês reservei, por solicitação de um irmão de Ferraz de Vasconcelos, que me pediu para que eu falasse sobre mulheres, uma passagem de Jesus sobre as mulheres. E aí eu escolhi uma passagem, mas naquele momento a espiritualidade me pediu para que esse mês eu direcionasse as minhas palestras, todas passagens, né, das mulheres, que tem várias maravilhosas. Eu detalhei todas as minhas palestras, mas não ia falar de Maria, porque não me sentia ainda capaz de falar de Maria, neste momento. Fiz todos os temas e passei para todo mundo, né, os centros. Só que aí naquele momento, eu tinha uma palestra dia 1º em Itaim Paulista, Casa Amiga, né? E aí o meu mentor falou assim, essa palestra tem que ser falando de Maria. Eu falei, não, eu não consigo falar de Maria ainda, acho que vai me emocionar, eu não sei, algo, né, em mim. Ele falou, não, se você vai falar das mulheres, a primeira mulher na vida de Jesus tem que ser Maria. Se prepare e faça. E eu falei, nossa, como que eu vou falar de Maria, né, sem trazer contestação de algumas pessoas, como que eu vou falar de Maria? E aí uma amiga minha me liga e fala, e a gente começou a falar do livro Boa Nova, que eu estou centralizando as minhas palestras. Aí ela falou assim, nossa, você está lendo Boa Nova? A lição 30 é maravilhosa, falando de Maria. Olha a espiritualidade me trazendo todo o conteúdo da minha palestra. Então nós vamos falar de Maria sobre o olhar de Chico e Humberto de Campos. O Humberto, ele nos traz a passagem, né? É claro. Porém, ele começa a nos passar informações que, para mim, quando eu li esse capítulo, depois quem quiser pode ler o capítulo inteiro, porque a gente não tem tempo. Ele aproxima a Maria muito mais a nós. Quando ele fala essa frase, escreve essa frase, que Maria aos pés de Jesus, ali olhando para Jesus, ela começa a questionar o que fizera Jesus por merecer tão amargas penas. E aí Maria, naquele momento, olhando para o filho na cruz, ela começa a reviver a manjedoura. Ela começa a reviver tudo que Jesus
fez até então, e por que ele merecia aquilo? Nós mulheres, né, os homens também, quantas vezes nós temos, às vezes, nosso filho em alguma situação, principalmente quando está em situação de saúde, e nós ali fazemos esse questionamento, que, nossa, ele é tão novo, por que ele está passando por esta doença ou por essa dificuldade? Nós muitas vezes queremos tirar do nosso filho a dor, o sofrimento que ele está. Então Maria, como mãe, naquele momento, também estava fazendo alguns questionamentos intimamente. Ela fala assim, escrita na frase de Humberto: não vira crescer os sentimentos imaculados sob o calor do seu coração? Frequentemente, ele escreve, ela ia buscá-lo nas ruas onde ele estava, conversando, consolando. Isso ainda é criança. Nós lembramos da passagem dele aos 12 anos, no templo, ensinando. Então Maria fica fazendo aquela reflexão e pensando, tudo o que ele fez, por que ele estava ali, pregado na cruz, passando por aquele sofrimento. E aí ela lembra que ele, de certa vez, que ele levou, nos fala Humberto, 2. Lembrava-se que um dia a divina criança guiara a casa 2 malfeitores, publicamente reconhecidos como ladrões. Levou até a casa, conversava, entrava lá dentro da carpintaria. E aí ela fala que às vezes ela ficava preocupada. Nós também ficamos quando os nossos filhos falam, né, com alguém, tá falando, olha quem ele está, olha quem ele está trazendo, meu Deus, será que não vai acontecer nada? E aí, lendo isso, eu falei, olha Humberto nos trazendo Maria para bem próximo de nós. Porque nós também temos esses medos. E aí, nesse momento que ela está fazendo essa retrospectiva, ela escuta uma voz amiga, a espiritualidade. Né? Os espíritos de luz, naquele momento que ela está fazendo aquela retrospectiva e, de certa forma, perguntando o porquê, uma voz amiga lhe falava o Espírito, dizendo das determinações insondáveis de Deus. Nada na nossa vida acontece sem a permissão divina. E aí, neste momento, Maria se lembra que ela falou, faça-se em mim, sua serva. Na hora que Jesus vinha como filho dela. E aí podemos lembrar que nós também, no nosso momento da nossa encarnação, a gente fala das dificuldades que nós vamos passar. E a gente fala, Deus, eu aceito. Nós falamos para o nosso mentor que a gente aceita. Quando a gente chega aqui, nós começamos a questionar nossas dificuldades, começam os nossos medos. E é nesse momento que Maria escuta esse Espírito falar para ela as determinações insondáveis e justas de Deus que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Jesus estava ali nos deixando um exemplo de imortalidade da alma, que ele falou durante todos seus 3 anos de pregações, do reino de Deus que não acaba aqui, que não é um reino um local, mas é algo que precisamos nos transformar para tê-lo, para conseguir. Então, nesse momento, imediatamente ela tem seu coração
Mesmo em tempestade de lágrimas irrepreensíveis, contudo, no santuário da consciência, repetia a sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. E aí Humberto coloca. E ela lembra que ela aceitou. Nós, quando nosso mentor fala assim: Ivone, você pediu essa tarefa. E aí a gente fala: nossa, pedi mesmo. Então precisamos fazer da melhor forma. E aí Maria, neste momento, a gente tem muito essa passagem de Jesus, quando Jesus meio que olha para Maria, ela está ali. Maria, nesse momento, ela tem uma mão no seu ombro, é João. E aí ela está ali com João e continua nas suas reflexões e na sua dor. E aí ela olha, Jesus meio que olha para ela. Ela fala: meu filho, meu querido filho. Quando ele pende a cabeça e olha para ela. O Cristo pareceu, nos fala Humberto de Campos, pareceu meditar no auge das suas dores, mas como se quisesse demonstrar, no instante derradeiro, a grandeza da sua coragem, da sua perfeita comunhão com Deus, replicou com significativo movimento nos olhos vigilantes: mulher, eis aí teu filho. E aponta para João. E fala para João: filho, eis aí tua mãe. Neste momento, a Joana de Ângeles nos coloca o seguinte, através do Divaldo, que Jesus oferece à humanidade. A esta passaria a ser a sua família. Então, quando ele mostra para João, João representa todos nós. Maria seria, toda a humanidade seria filhos dela. Foi a partir desse momento que todos os homens e mulheres do mundo, nos fala Joana, passaram a ser seus filhos, e a gente tem como Mãe Santíssima. Meu tempo é curto, né? É interessante porque Humberto nos coloca que João, naquele momento, ela chora, mas João entendeu. O mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era sublime coroamento da sua obra. Então, quando ele aponta e fala, e nos fala, Joana, que nossa família não é só aqueles que estão dentro da nossa casa. Aqueles que estão dentro da nossa casa são, alguns deles, espíritos que nós precisamos nos reajustar. São aqueles que têm que estar juntos. Mas nossa família é a humanidade. Aquele que está ali na rua, que eu passo na rua, é meu irmão. Mas muitas vezes nós esquecemos. Principalmente se ele não está bem vestido. Então João entende, e ele fala, Humberto coloca, João entendeu que o futuro, a claridade do reino de Deus, revelaria dos homens a necessidade da cessação de todo o egoísmo. João entendeu naquele momento, mas nós até hoje ainda não entendemos que precisamos tirar de nós o egoísmo. Nada é meu. Né? Tudo que nós temos aqui é para o nosso trabalho, para a nossa melhoria. E aí Maria, depois da passagem de Jesus, Maria vai para Batanéia. Só que ela começa, como a gente sabe ali, o cristianismo começou a ser muito deturpado e Maria ficou muito triste. João volta, que ele tem ido para Efésio, ele volta para buscar ela. Porque João, dentro dele, Jesus entrega Maria para ele. E ele quer cuidar de Maria, ele cuida de Maria. E ela aceita, né?
Ele convida ela para morar e ela aceita prontamente e vai morar com João no lugar de montanhas, meio que isolado em Eféso. E quando as pessoas começam a saber que Maria, a mãe de Jesus, está ali, ela começa a ter, todos os sofredores começam a visitar, começam a ir lá. Maria, em muitos momentos, em algum momento ela começa, e numa das passagens, ela cura o leproso. E é neste momento que ele fala que ela é a mãe de Jesus, é a mãe santíssima. E aí, ela passa a ser mãe santíssima para eles. A casa de João, a choupana, né, de João ali, pobrezinha, passa a ser também a casa da mãe, da Santíssima, porque ela morava lá. João saindo muito para Eféso, né, para divulgar o Evangelho, Maria fica muito sozinha, sempre recebendo as pessoas que precisavam. E ela continua ali fazendo o trabalho, e feliz porque ela mantém o cristianismo de Jesus da forma que era, acolhendo os sofredores, não deturpando como as pessoas estavam ali, brigando para manter os ensinamentos de Jesus do meu jeito ou do jeito do outro. E ela fica ali, já está mais... Os tempos passam, né? Ela já está mais velhinha. E o negócio que não vai. E tem uma frase de Humberto que ela fala que ela gosta, né, do título de maternidade, fazia vibrar no seu espírito os cantos mais doces. Diariamente ela acolhia os desamparados. E ela gostava de ser essa mãe para todos eles. Eles chegavam lá e a chamavam de mãe. Todos que chegavam. Tem uma passagem aqui, nesta hora, né, que ela cura o leproso, aí ele fala: Senhora, sois a mãe do nosso mestre e nossa mãe santíssima. A tradição criou raízes em todos os espíritos. Quem não lhe devia o favor de uma palavra maternal nos momentos mais duros? Então todos eles chamavam de mãe. E nós também. Porque Maria, para nós, quando a gente pensa na mãe. Nossa mãe, né? Quem é mãe aqui e nossa mãe, cuida de nós com muito carinho, com muito amor. Eu estava lendo esta palestra hoje e lembrando da minha mãe quando eu tinha 2 anos e me queimei. E durante 3 meses ela dormia ali sentada na rede, cuidando de mim, porque eu não queria outra pessoa comigo, né? Quando eu dormia, ela tentava sair para dormir na cama, eu acordava e queria minha mãe. Parece que todo o resto do mundo que tinha feito as minhas dores. Então eu queria o colo da minha mãe. Ela me confortava, ela me curava, ela cuidava. Da mesma forma, somos nós com Maria de Nazaré. Ela cuida de cada um de nós. Quem já assistiu o Alto da Compadecida? O primeiro, porque o segundo não foi legal. Onde naquele momento lá que todo mundo, ela começa a interceder. Não, esse não, meu filho. Esse fez isso de bom. Não, meu filho, esse fez isso de bom. E aí o diabo fala: cara, com ela não tem jeito. Ela salva todo mundo. Porque Maria sempre vê aquilo de bom que nós fizemos. E por que nós não fazemos isso no nosso dia a dia? Não vemos o que nós fazemos de bom, o que o outro faz de bom. Nós só conseguimos ver o que é ruim. Às vezes fazemos tantas coisas boas,
Mas quando erramos, paramos naquele momento, daquele erro, daquilo que fizemos de ruim. Até que horas eu vou? 45, né? Tá. Eu quero colocar uma música para a gente encerrar. Então, Maria sempre está ali intercedendo por nós. Hoje, ela tem toda uma falange, toda uma equipe que intercede por cada um de nós. Da mesma forma que Jesus, quando pensamos nele, temos os nossos mentores nos auxiliando. Então, o título de maternidade, quando eles ficavam exaltando ela não gostava muito. Mas o título de maternidade ela gostava. Ela se sentia feliz por ser mãe de todos. E ela se sente feliz por ser mãe de todos nós, de toda a humanidade. Por isso que Jonas fala que ele entregou, né? Mostrou para ela que ela teria muito trabalho, né? Conosco. Ela estava sentindo naquele momento as dores de ter o filho naquela situação, mas ela estaria amparando todos nós. E continua sempre. E aí, em muitos momentos, tem um momento lá que ela está com uma mulher, e a mulher está... Ela fala, minha mãe dizia, dos mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? E ela fala, isso também passa. Nós temos essa mensagem de Chico. Quando Chico pede para Maria de Nazaré uma mensagem de conforto, e ela manda essa frase. Tudo passa. E aí Chico, mas é pouco. Passa os dias bons, passa os dias ruins. Realmente tudo vai passar. O que nós tiramos disso é aprendizado. Se começamos a ter o entendimento da dificuldade como aprendizado. Seus conceitos, fala Humberto, abrandavam a dor dos mais desesperados. E olha que esses conceitos, Humberto fala no livro Boa Nova, mas abranda a nossa dor em todos os momentos que pensamos nela, que pensamos em Maria. E aí ela, determinado dia, ela recebe notícias de que os cristãos estão nas galeras, estão sendo comidos pelos leões, está tendo novamente novas perseguições e muitas perseguições aos cristãos. E ela naquele momento, a igreja de Efésios exigia muito de João. Ela naquele momento, recebeu notícias de que o período de dolorosas perseguições se havia aberto para todos os que fossem fiéis à doutrina de Jesus. Alguns cristãos banidos de Roma traziam a Efésios as tristes informações. Escravizavam seus seguidores do Cristo. Falava-se de festas públicas. Nós lembramos aí há 2000 anos, os cristãos ali sendo levados e dando seu testemunho ao Cristo. E ela naquele momento, Maria entregou suas orações como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontravam em angústia. E naquele momento ela escuta chegar um mendigo. Minha mãe. Aí ela vai atender, como ela sempre faz. Maternalmente ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz, porque aquela voz ela era diferente. O peregrino lhe falou do céu, confortando-o delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardava todos os devotados. Maria sentiu-se empolgada com tocante surpresa. Ela sempre consolava, ela sempre acolhia, mas nenhum deles
a acolhia. E aquele estava diferente. Estava acolhendo, estava confortando. Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta alegria? Aquela voz, aqueles ensinamentos. Quem era aquele mendigo que chegava ali? E aí foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo aceno de amor: minha mãe, vem em meus braços. E aí quando ele estende a mão, ela vê a chaga. Era Jesus. Nesse instante, ela viu as chagas e aí ele, para comprovar, também estica o pé e mostra. E ela não consegue falar, né? Infinita alegria. Meu filho, olha as úlceras que te fizeram, ela fala para ele. Eu acho interessante aqui que ela se precipita para se ajoelhar aos pés dele. E Jesus não deixa. Ele se ajoelha aos pés dela. E fala para ela essa frase: sim, minha mãe, sou eu, venho buscar-te. Pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Eu tinha visto essa cena e achei maravilhosa num filme que eu estou procurando de novo para rever e não... Eu tinha visto essa cena dele vir buscar ela, né, nesse filme. Eu falei, nossa, mas que lindo, porque a gente não tem essa sequência do desencarne de Maria e de Jesus em buscar. E aí, achei justamente nessa passagem de Humberto de Campos, que aí ele vem. Ela, 40, né? Ela vem, nesse momento, ela fica tão feliz, mas ela não vai com ele, né? Ela ainda fica algumas horas, aí eles mandam chamar João, né? E ela, Maria já não falava, numa inovidável expressão de serenidade, por longas horas. Ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que prendiam a vida material. Aí eles chamam João, João vem, né? E aí ela desencarna. Mas quando ela desencarna, e ela tem vários espíritos para levá-la até Jesus, ela lembra naquele momento que ela quer ver as passagens ali do lago de Genezaré. Em alguns locais ela vai até lá, né? Faz uma... Maria se lembrou dos discípulos perseguidos e aí eles vão novamente a levar até o Cristo e ela lembra dos discípulos perseguidos. No momento que ela estava orando, era eles que Jesus chega. E ela lembra dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficaram no Vale das Sombras. E aí ela vai, né, nesse momento que ela tem esse pedido, ela é levada e ela vai até lá. Maria se aproxima um a um daqueles que estão ali presos. Participou das suas angústias e orou com as suas preces cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados. É incrível porque ela fala: o que eu possuo para dar para vocês? Deveria suplicar a Deus pela liberdade deles? Mas Jesus ensinara que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve. Parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nas desviões do mundo. Então, ela recordou do seu filho deixar a força da oração como um poder incontestável entre os discípulos amados. E ela, naquele momento, ela chega perto de uma que está ali na grade
E aí ela fala para ela no ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ano. Convertamos as nossas dores da terra em alegrias do céu. E naquele momento, no Shalom Humberto, a triste prisioneira não saberia compreender o porquê. Mas ela começa a cantar. E aí todos começam a cantar junto com ela. Daí a instante seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. E a gente sabe que eles entravam ali cantando, né, louvores, cantando salmos. Logo a caravana majestosa conduziu-a até o mestre, a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra. Então, muitas vezes, quando a gente sabe, né? Quando nós estamos tristes, e se a gente começar um hino, uma música, a gente começa a se envolver e a espiritualidade começa a atuar. Tem muitos momentos que a gente está, de repente, não consegue nem fazer uma prece, né? E aí a gente começa a cantar uma música e aí nosso mentor consegue atuar, consegue nos auxiliar. E aí, pra gente encerrar, eu só tenho 5 minutos, vou pôr minha música, tá? Essa música, Nossa Senhora de Roberto, para mim ela é também uma psicografia de Emmanuel, não? Porque ela nos traz uma emoção muito grande. E uma oração. Então que a gente possa com essa música pensar em Maria, pensar o quanto nós somos amparados por essa espiritualidade amiga, o quanto nós somos amparados por Jesus, né? Que ele não... Foi? Oba! Pensou? Então vamos escutar a música. Marine Ali, a voz dela é muito linda também. E aqueles que vão sofrer
da salvação. Para os pecadores humanos, não necessitados de dores. Santa Mãe de Deus, piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estender as mãos, vossas mãos, rogai por todos nós e nossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Que Nossa Senhora, né, Maria de Nazaré, cuide de cada um de nós e que percebamos o quanto somos cuidados, tanto por ela quanto pelo nosso Mestre Jesus. Graças a Deus e gratidão pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Obrigada a todos.